Olá, queridos jovens do Nova Geração, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, tá bom? Por esses dias vocês vão ter aí novidades, né? Já vou adiantando aqui que eu sou... eu sou ansiosa, né? Já quero contar, mas vamos aguardar, tá bom? Nós vamos fazer hoje a lição 6, que vai falar sobre a crucificação e morte de Jesus. Então, vamos fechar nossos olhos, né? E oferecer a Deus este momento de aprendizado. Então, Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir Tua palavra, de saber mais, de aprender mais sobre Ti, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos por Teu infinito amor, por ter nos enviado Jesus, pela morte na cruz, meu Deus, que nos livra do pecado, que nos ajuda, Senhor, que nos dá forças para seguir adiante, diante das circunstâncias da vida. Senhor, eu te peço que continue guiando e levando esses jovens no caminho da verdade, que em nenhum momento na vida deles o Senhor lhes soltes a mão e que não permita que eles se afastem de Ti. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar nossa aula, né? Vamos ver lá o que é que a Bíblia diz. Lá na 1 Pedro, capítulo 2, 24, que diz o seguinte: O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então é importante a gente começar, né, com essa reflexão, saber, ter consciência de que todos os seres humanos, eles já nascem com a mancha do pecado, né? Desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano, ele já nasce, né? Mesmo aquele bebezinho tão pequenininho, tão singelo, né? Ele vai crescendo e é nosso, né? Infelizmente, nós somos pecadores e nós devemos reconhecer isso. No entanto, não devemos ficar presos a culpas, né? A gente deve fazer o quê? Confessar, né, os nossos erros, confessar o que a gente fez de errado e procurar melhorar sempre. Para isso, a gente tem que estar sempre em contato, né? Em constante busca, né? Em oração, sempre buscando estar perto de Deus, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da morte de Jesus, o homem pôde encontrar solução para problemas como o pecado, a culpa diante da lei de Deus e a sentença divina que pairava sobre ele. Vocês já devem ter lido alguma coisa, né? Já devem ter escutado lá do Antigo Testamento, que fala sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus que foi a lei transmitida através de Moisés, era uma lei muito rígida, né? Porque Deus, ele é muito cuidadoso conosco, né? Então, ali ele tinha vários mandamentos, né? Que não matar, não roubar, não comer determinada comida, não vestir determinada coisa, não... Era muita coisa, né? E quando o homem errava, o que é que acontecia? O sacerdote, né? Que era alguém escolhido entre eles, né? Alguém que tinha que ter um comportamento santo, que tinha que ser uma pessoa, né, do bem, uma pessoa que realmente cumprisse as leis do Senhor. Essa pessoa iria e apresentava um animal, né, que também tinha que ser... Existia todos os critérios, né? O animal, ele tinha que ser perfeito, ele não podia ter... Até na cor do pelo do animal tinha os critérios, né, para esse animal ele ser sacrificado, né, através desse sacerdote, lá no lugar santo, para que então, né, os homens tivessem o perdão dos seus pecados.
E aí, né, Deus, com seu infinito amor por nós, ele resolve, né, acabar com essa questão, né, com esse sacrifício, e ele mesmo, né, fez o sacrifício de mandar o seu filho Jesus, né, como o cordeiro, né, para derramar ali o seu sangue, para que nossos pecados fossem perdoados. Então Jesus oferece à humanidade, por meio de seu sacrifício, a expiação, a redenção e a propiciação. Anotem essas palavras. O que é que significa expiação? Expiação significa remissão de culpa por intermédio de pagamento ou cumprimento de pena. Devido ao pecado, pairava sobre a humanidade uma sentença de morte. Jesus aceitou essa sentença e, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ele a cumpriu. Então, o que é que quer dizer isso? Que quando, né, lá Adão e Eva eles pecam, né, que foram os primeiros que deram origem aí a essa sucessão de pecados, eles foram ali condenados à morte, né? E Jesus ele vem justamente para nos resgatar. Ele venceu a morte, né? Ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Assim como nós também, né? Nós vamos morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar para a glória, para morarmos no céu. A redenção significa recurso capaz de salvar alguém de uma situação angustiante. Então, para nos retirar de uma situação de morte, Jesus pagou um grande preço. Ele deu a sua própria vida para nos resgatar. Não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o preciosíssimo sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. E é muito importante, gente, a gente refletir sobre a culpa que Jesus não tinha. Né? Quer dizer, ele passou por um processo muito doloroso. Vocês devem ter já visto na aula anterior, né? Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, ele foi crucificado. Mas ele não tinha culpa alguma. E ele fez isso por amor a nós, né? E propiciação significa tornar favorável. Devido ao pecado, o homem estava separado de Deus e sujeito à sua ira, mas Jesus morreu para tirar o nosso pecado e por causa desse sacrifício de amor, a ira de Deus se retirou da humanidade e todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador está livre de toda a culpa. Então, eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes, né, a gente cometeu alguma coisa, a gente fez algo de errado e fica aquela culpa no nosso coração, né? A gente sempre lembrando, mas eu fiz isso, eu não sou digno, né, do amor de Deus. Nós somos sim, pela fé, quando a gente crê, quando a gente acredita, né, no sacrifício de Jesus, quando a gente acredita que Ele, né, através dele, através do seu sacrifício, que nós temos a salvação, então a gente vai ser merecedor sim da salvação, pela fé, não por obras. Porque por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir fazer totalmente o que é correto diante do Senhor, né? Porque sempre vai ter um pensamentozinho, né? Vai ter uma discussão, vai ter uma briga, vai ter uma desobediência, né? Vocês que estão nessa fase aí, eu tô com 2 de vocês lá em casa, e assim, vocês estão numa fase muito de muitas dúvidas, de muita rebeldia, né? Então tem que parar um pouquinho, tem que respirar, tem que pensar, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo correto? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu quero chegar, né? De que é que eu preciso para chegar nesse lugar? E nunca, gente, nunca, jamais esquecer que Deus deve ser sempre o centro das nossas vidas, né?
Então vamos lá. Voltando lá para a revista de vocês, no primeiro tópico que fala assim: Jesus foi crucificado. A crucificação era a punição mais humilhante e dolorosa praticada pelo exército romano. Somente os escravos e os maiores criminosos poderiam morrer dessa maneira. Assim foi que Jesus teve as mãos e os pés cravados na cruz para se cumprir a profecia bíblica. Mesmo sofrendo dores insuportáveis, Jesus não se esqueceu de sua missão: buscar e salvar quem está perdido. Na cruz do Calvário, ele orou por aqueles que queriam matá-lo, pedindo para que o Pai os perdoasse. Por isso, o Evangelho nos convida a praticar a mesma atitude de Jesus, por mais difícil que pareça. Então, eu já falei aqui para vocês inúmeras vezes, né? O apóstolo Paulo, ele nos pede para sermos imitadores de Cristo. É fácil? Não é, né? A gente sabe que Jesus, ele era Deus, mas ele estava como ser humano. Então, eu acredito que ele tinha, né, condições humanas, ele tinha hormônios, ele tinha sentimentos, ele tinha tudo que a gente tem, né, no nosso físico, no nosso psicológico. E ele conseguiu, então nós também podemos conseguir. E lá, mesmo estando lá, pregado na cruz, sofrendo todas as dores, né, que nós podemos imaginar e as que não conseguimos imaginar, né, porque se nós formos estudar detalhadamente a crucificação, a pessoa, ela, antes de chegar lá, ele foi muito maltratado, né, muito açoitado, o pessoal batia com os chicotes, né, os chicotes dos soldados romanos. Depois, eles eram pregados na cruz, né? Teodora apareceu aqui. Eram pregados, o prego, ele era transpassado, né? De um lado para o outro. Quando a gente corta, a gente fura a nossa mão, qualquer parte do nosso corpo, já é uma dor terrível. Você imagine, você está pendurado por um prego, né, que está ali transpassando a sua carne. Que mais nós podemos imaginar? As cruzes, elas não poderiam ser muito altas, geralmente mediam o dobro da estatura humana. O corpo do condenado ficava bem próximo ao chão para que fosse devorado por feras selvagens. Abutres também começavam a voar, né, urubus. A crucificação poderia ser feita de várias maneiras. Nos quadros que representam a crucificação de Jesus, mostram ele deitado sobre uma cruz, estendida no chão e sendo pregado, mas muitas vezes o condenado era pregado com a cruz já suspensa. Então, de qualquer uma dessas formas, o peso do nosso corpo fica todo, né, no lugar onde ficou preso. Gente, é muita coisa. E vocês imaginem, Jesus, o corpo, os órgãos, se eles não fossem, né, transpassados, se eles não fossem atingidos, a morte ainda era mais lenta, né? A pessoa sentia muita sede porque perdia muito sangue. Então foi muito doloroso. Muito, muito. A gente não consegue nem imaginar, né, quanta dor Jesus sentiu ali naquele momento. E mesmo assim ele lembrou, né, de pedir ao Pai que perdoasse aqueles que estavam cometendo, né, aquele ato de tamanha crueldade com ele, não é isso? E aí outro tópico que nós temos aí na revista é morreu. Jesus morreu. Enquanto estava pendurado na cruz, alguns sinais começaram a acontecer, mostrando que a morte de Jesus estava próxima. O primeiro sinal foi ao meio-dia. O sol parou de brilhar, deixando o país todo escuro. Imagine o que as pessoas que crucificaram o Senhor pensaram naquela hora. Né? Acho que ficou todo mundo com medo ali. Eita, a gente fez errado. Ele estava falando realmente a verdade, né? O segundo sinal foi que a cortina do templo se rasgou ao meio.
Essa cortina era usada para separar o lugar santo, onde se encontrava a mesa dos pães, o castiçal e o altar de incenso, usados pelo sacerdote para purificar os pecados, do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus e a arca da aliança. Então, essa cortina ela ficava entre esses dois lugares, era uma cortina muito grossa, né? Alguns estudiosos e historiadores, eles relatam que nem dois bois juntos, eles não conseguiriam rasgar, né, essa cortina. E aí esse fato mostrou que por intermédio da morte de Jesus não há mais separação entre Deus e os homens. Então não seria mais necessário, né, esse sacrifício, esse distanciamento, não seria mais necessário que nós tivéssemos que chegar para o sacerdote, né, pedir a ele, para ele poder falar com Deus alguma coisa. Não, nós podemos falar com Deus diretamente. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, né? O amor de Deus é tão grande, ele sentia essa necessidade, né, de ter a gente mais perto, mais próximo, que ele fez, né, esse sacrifício por nós. E muita gente não valoriza. Isso é muito preocupante, né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar o amor que Deus sente por nós, porque só Ele, gente, ninguém mais vai nos amar, vai cuidar tão bem da gente. Se a gente soubesse, né, tudo, se a gente pudesse ver, aliás, que saber a gente sabe, mas assim, se a gente pudesse ver com nossos olhos o cuidado, o amor que Deus tem por nós, eu acho que a gente valorizava mais, né? Porque tá em pequenas coisas, em pequeninas coisinhas, né? Que a gente não consegue enxergar, que pela correria, por a gente estar preocupado com o jogo, né? Com a atividade da escola, a gente acaba deixando passar. Então, será que confiamos em Deus quando estamos passando por alguma dificuldade? Jesus encoraja-nos a confiar em Deus em todos os momentos, né? Porque quando Jesus estava lá na cruz, em meio a todo aquele sofrimento, então ele declara, né? Está lá em Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a gente, será que a gente tem entregado, né, nossa vida nas mãos do Senhor, deixado Ele agir conforme a vontade dEle, né? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, então não tem erro, né, na vontade de Deus. Por mais que muitas vezes as situações que a gente venha vivenciar, elas pareçam difíceis, elas sejam um pouco dolorosas, mas Ele está fazendo isso porque Ele sabe que a gente precisa passar por isto para a gente poder aprender alguma coisa, né? Eu tenho aprendido muito esses dias com aquele versículo que Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque a gente quer uma vida boa, feliz, os passarinhos cantando, né? Igual as princesas da Disney, igual os personagens dos filmes, mas a vida não é assim, né? Na nossa vida a gente vai passar por muitas dificuldades, por momentos difíceis, por percas, né? A gente vai perder um amigo, a gente vai perder um familiar, a gente vai se afastar, né, de alguém que a gente gosta muito. E isso é ruim? Claro que é, claro que dói. Mas a gente também tem que entender que nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, Ele quem sabe o que é melhor pra gente, né? A gente muitas vezes não entende no momento que está acontecendo, mas no futuro, né, quando passar um tempinho, aí a gente vai lembrar daquela situação e vai pensar, olha, nossa, por isso que aconteceu aquilo, que era para eu chegar aqui e poder sentir isso e poder falar aquilo. Vocês estão entendendo? Então, confiem na vontade de Deus para a vida de vocês, tá bom? Entreguem a vida de vocês totalmente a Deus. Acreditem nesse amor maravilhoso, nesse amor grandioso, imenso que Deus tem por cada um de nós.
E aí nós temos, né, na última parte, a mensagem do Calvário. O que é isso? Então devemos nos perguntar, por que Deus permitiu que seu único filho fosse crucificado de maneira tão bruta? A resposta é uma só: por amor, né? Eu às vezes fico pensando, que eu gosto muito de pensar, de imaginar, e eu fico pensando que Jesus podia ter vindo agora, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. E eu fico imaginando como as pessoas iam acusar, né? Como as pessoas iam julgar, como seria essa morte, né? Hoje em dia, com arma de fogo, com coisas mais, a tecnologia mais avançada, eu acredito que seria algo muito rápido. E Deus preferiu que fosse realmente de uma forma muito bruta, né? Por isso que Jesus ele veio naquela época, né? Na época do Império Romano, onde a crucificação era feita, né? Para estar ali castigando, né? Para estar punindo as pessoas que cometiam crimes. Mas qual foi o crime que Jesus cometeu? Não existe erro, não existe pecado em Jesus, né? Não existe crime. Tudo isso aconteceu por causa do amor de Deus, né? Então Jesus sofreu o castigo que era nosso, pois nascemos pecadores e não temos como nos redimir sozinhos dessa culpa. Mas Deus nos deu uma oportunidade para que, além de nos livrar da vida de pecado, tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, que levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. É aquele versículo que eu recitei lá no começo da aula, né? Que a gente é perdoado, né? Por nossos pecados, nós somos perdoados. E que nós temos que buscar, né? Viver, sim, conforme a vontade de Deus, né? Seguindo as leis, obedecendo os mandamentos, né? Crendo em Jesus, e só assim seremos salvos. Isso quer dizer que a gente vai deixar de pecar? Não, a gente vai pecar, mas a gente se esforça para não deixar acontecer, né? E aí esta é a verdade. Jesus carregou os pecados da humanidade, porém, nós temos que assumir essa verdade em nossa vida, tendo fé e confessando a Ele como único e suficiente Salvador. Conforme disse o apóstolo Paulo, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. A crucificação e morte de Jesus ensina-nos a demonstrar o amor de Deus, que não teve limites para nos salvar do pecado e da morte. Então é isso. Ontem, lá na Escola Bíblica dos Adultos, né, que a gente teve o encontro, o irmão Márcio, ele falava sobre essa questão, né, da fé é o que nos salva. Acreditar em Jesus é o que nos salva. Acreditar no amor de Deus por nós, através da crucificação de Jesus, é o que nos salva, tá bom? Por mais que a gente se esforce para ser bonzinho, né? Não são as nossas obras, é a nossa fé. Fé é o quê? É acreditar. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham refletido, né, sobre a crucificação de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos procurar, né? Eu, tia Kelly, tia Maria, tia Natália. Podem nos procurar para tirar essas dúvidas, tá bom? E busquem, gente. Busquem. Acreditem nesse amor, né? Eu acho que é o único amor, o amor mais verdadeiro que a gente pode viver na nossa vida. É o amor de Deus por nós. E as outras coisas, né? Os outros amores virão. Quando a gente, né, realmente acredita em Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, aí Ele cuida de todo o resto. E aí Ele vai mandar um amor para vocês, que vocês também nem estão na idade ainda, né? Nem precisam pensar nisso, tá bom? Agora. Mas eu espero de coração que vocês
acreditem, né, nesse amor, porque foi um sacrifício muito grande. Jesus passou por momentos muito difíceis, só por amor a nós, tá bom? Agradeçam a Ele. A atividade extra de hoje é essa, vamos fazer uma oração de amor, agradecendo a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós, tá? Então, fique com Deus, a paz do Senhor, e um abraço, e até a próxima aula.